Senhoras e senhores, boa tarde mais uma vez. Vamos ao nosso sexto e último painel do seminário Caminhos da Comunicação Pública, Mídia, Sociedade e Estado, agora recebendo o que a gente diz no jargão jornalístico, as pessoas do outro lado do balcão, ou seja, a comunicação pública, a visão da imprensa. Temos aqui o Gabriel Prado, repórter da Globo News, Giba Bergamin Júnior, repórter de Cotidiano da Folha de São Paulo, e a Tatiana Vasconcelos, âncoras da Band News FM. A gente pegou um equilíbrio aí de mídias, né? Um profissional de TV, um profissional de mídia impressa e uma profissional de rádio. E pedimos desculpa para a mesa anterior também não ter balanço de gênero. A gente trabalha forçosamente para isso, mas a gente encontra também o machismo nosso de cada dia em setores da sociedade e na comunicação também. Lamentamos por isso mesmo. É uma premissa da Escola do Parlamento é balanço de gênero e a gente não conseguiu na mesa anterior. Nessa temos a Tatiana aqui, embora a Camila sempre esteja presente aqui também. Então, né, a gente não pode esquecer da Camila. Vamos começar agora com a Tatiana Vasconcelos. Ela está na Band News FM desde 2006. Você é fundadora da casa, Tati? Não, eu cheguei lá. Já estava, mas um ano de casa, quase fundadora. Tatiana Vasconcelos apresenta... Tem que ligar o microfone, né? Senão ninguém escuta o que eu falo. Oi, eu não estou acostumada com o microfone, desculpa. Apresenta ao lado de Ricardo Boechat e Eduardo Barão, noticiário matutino da emissora, onde assinou por 13 anos uma coluna sobre cinema. Com Paulo Cabral apresenta No Meio do Dia, entre 11 às 14. Também apresenta o Tem Mulher na Área, sobre futebol do Brasil e no exterior, com as jornalistas da rede da Band News FM. Foi considerada a melhor apresentadora de rádio 2012 Prêmio Comunique-se, no qual também foi finalista em 2014 e 2015. Na mesma categoria, venceu o Troféu Mulher Imprensa em 2011, 12 e 14. Tricampeã, pode pedir música no Fantástico, é isso. Formada em 99 pela Universidade de São Judas Tadeu, é especialista em Direito Internacional das Relações Econômicas e do Comércio pela FGV de São Paulo. Foi produtora e repórter da Rádio CBN por 6 anos. Lá criou e apresentou o programa Noite Paulistana. Também foi repórter da TV CNT. Tati, muito obrigado por nos atender aqui, vir nos visitar aqui na Câmara e dar sua contribuição no nosso seminário. Eu que agradeço o convite. Eu dividi a minha fala aqui em duas partes curtas. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho da minha experiência como apresentadora, que como apresentadora, dentro do estúdio, eu tenho um contato muito menor com os... Não vai ter áudio. Tá bom. Tudo bem. Eu tenho um contato um pouco... Aliás, eu não tenho nenhum contato direto com assessorias e com os órgãos públicos. Isso é feito através da redação. Eu já fui repórter durante bastante tempo, mas eu trouxe também a experiência de 2 repórteres da rádio e as dificuldades que eles encontram para levantar informações e na lida ali de todo dia com os órgãos públicos. De minha parte, enquanto apresentadora, queria falar um pouquinho sobre agilidade. O rádio é o veículo mais ágil que tem, né? Ainda mais que a internet. Quando você junta o rádio com a internet e com o smartphone, essa velocidade que a informação ganha sobe muito. De uns tempos para cá, a gente percebe que a velocidade no circular da informação dentro dos órgãos públicos, até a assessoria de imprensa, para o veículo, não acompanha a agilidade dos veículos. Então, hoje, é muito claro para mim, que estou ali no microfone todos os dias, que os ouvintes são muito mais rápidos do que a CT, por exemplo, no que diz respeito à informação, ou que a CPTM, ou que o metrô. Essa junção do rádio por si só, da internet, dos ouvintes enquanto informantes, né, nas ruas, faz com que a gente tenha que ser muito mais ágil, faz com que os órgãos de comunicação também tenham que ser muito mais ágeis. E a gente não, eu pelo menos lá na frente, não noto muito isso, não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Problema no metrô, sempre tem, né? Todo dia tem, um dia sim, outro não, no horário da manhã, no horário da tarde, no horário de pico, que prejudica bastante gente, atrasa bastante gente. Muitas vezes, os ouvintes escrevem para o estúdio já sabendo o que aconteceu, porque os alto-falantes do metrô divulgam a informação. Olha, teve um problema na estação Belém, então a linha 3 vermelha, os trens por ela estão circulando mais devagar. Quando a redação entra em contato com a assessoria de imprensa do metrô, muitas vezes a assessoria de imprensa do metrô não sabe o que aconteceu.
Então, quer dizer, como é que os funcionários do metrô, na estação onde houve o problema, sabem e a assessoria ainda não sabe para fornecer essa informação e confirmar essa informação que veio dos nossos ouvintes? Isso é muito frequente, muito, muito, muito frequente. Com a CT acontece a mesma coisa. Caminhão entalado em ponte, número de semáforo que não funciona depois que caem 3 gotas de chuva do céu. Sempre tem um número, sei lá, 30 semáforos não funcionam na cidade. Aí você pensa, pô, tem informação chegando dos nossos ouvintes de todos os cantos da cidade. Tem muito mais do que 30 semáforos aqui informados por eles que não funcionam. Como é que a CT me fala que são só 30 semáforos que não funcionam? Percentual de vias monitoradas da CET não condiz mais com a realidade da cidade. Você tem aplicativos, tantos outros, que monitoram a cidade inteira, e a CET tem ali um percentual só de ruas e avenidas da cidade que são monitoradas, e, portanto, o índice de congestionamento da companhia é baseado numa realidade que não é a realidade que os ouvintes vivem todos os dias. Outro exemplo, a via 4 do metrô, já que a gente estava falando do metrô, tem um procedimento que eu acho muito curioso. Toda vez que tem problema no metrô, os ouvintes sabem, porque eles divulgam pelos alto-falantes, a gente entra em contato com a assessoria de imprensa e eles só divulgam o que aconteceu depois que a falha foi resolvida, que eu acho que é uma estratégia deles. De qualquer maneira, eles possivelmente já sabem o que aconteceu e não informam o que aconteceu até que esse problema seja solucionado. A solução sempre vem rapidamente, porque eles também fazem questão de informar o minuto que a falha se deu e o minuto em que eles consertaram essa falha. Então, é muito engraçado, porque a resposta chega assim: um trem quebrou na estação Butantã e a linha ficou paralisada das 8h52 até as 9h04. Durante esses pouco mais de 10 minutos, eles talvez tivessem a informação, a gente não tinha para informar o nosso ouvinte. Bem, tudo isso para mostrar que, no mundo cada vez mais rápido, de informações cada vez mais rápidas, em que a gente, na redação, corre bastante para dar conta desse ritmo, a impressão que eu tenho, do lado de cá do microfone, é que nem todas as empresas, CPTM, Metrô, CET, sobretudo, têm essa mesma preocupação. A informação não gira ali dentro, eles não se organizam de maneira a fazer essa informação circular tão rapidamente quanto ela circula, ou deveria circular. Bem, essa é a minha impressão do lado de cá. Agora, eu queria trazer um pouquinho da experiência de 2 repórteres da rádio no que diz respeito à transparência da relação deles, né? São relatos, obviamente, bastante pessoais, com alguns órgãos. O primeiro é da Michele Trombelli, da repórter. Ela recebeu uma informação de uma fonte sobre o valor. A informação era a seguinte: o valor que a CET arrecada com multas não para de crescer, enquanto a verba destinada à educação no trânsito não para de diminuir. Então, o que ela fez? Ligou para a CET. Me manda um e-mail. Porque tem isso. Na minha época, quando eu era repórter, há uns 12 anos, eu passava a mão no telefone, ligava para alguém e, tá bom, me liga já que eu te dou essa informação ou eu te retorno. Agora não, agora tudo você tem que mandar um e-mail. Você tem um trabalho dobrado para solicitar para começar, né, para solicitar informação. Ela mandou apenas 7 e-mails pedindo informação. Nenhum dos 7 foi atendido. Então, ela foi lá, falou, bom, a CT não vai me ajudar, vou ter que investigar por conta própria. Foi lá, fuçou no portal da prefeitura, disse que encontrou um monte de número, um monte de dado muito confuso, pediu ajuda para um outro repórter da rádio, os 2 se dedicaram a fazer esse levantamento, até que acharam dados um pouco mais organizados, quebraram a cabeça lá fazendo as contas, e a matéria acaba comprovando a informação dessa fonte, que é um funcionário da CET. Ainda assim, ainda que ela tenha conseguido colocar a matéria em pé, fez a matéria, antes de ir ao ar, ela continuou cobrando uma resposta da CET, afinal de contas, são números que diziam respeito à companhia, e não vinha. Ela falou, bom, eu tenho a matéria, eu estou cobrando a CET não vai responder, eu vou colocar a matéria no ar. E decidiu-se, junto com a chefia, veicular a matéria. A matéria foi ao ar, e a resposta chegou 5 dias depois.
E a resposta não foi ao ar, porque, enfim, o assunto já tinha passado, ela ficou 2 meses e meio atrás dessa informação. 75 dias. A resposta só chegou no 80º. Esse é um exemplo das dificuldades uma das dificuldades que os repórteres encontram quando precisam dispor de dados públicos. O segundo caso é o caso do Pablo, e ele fala bastante sobre a lei de acesso à informação. Ele é um repórter experiente, foi repórter da Jovem Pan, fechador lá na Band News e faz bastante reportagem também. E ele diz o seguinte, impressão dele, que antes da lei de acesso à informação, ele acha que as autoridades cumpriam o deadline, que é o prazo que o jornalista tem para levar a matéria ao ar, e isso é informado toda vez que se pede ou uma entrevista ou informações. Ele dizia que virava, mexia, tinha ali alguma justificativa sobre sigilo. Então, por exemplo, antes da lei de acesso à informação, ele foi fazer uma reportagem sobre os servidores investigados pela Controladoria Geral do município e ouviu que a apuração é sigilosa, que poderia expor os funcionários, e ele falou, bom, tá bom. Não fez a matéria, tá? Ou fez de outro jeito, enfim, mas não aceitou a alegação que lhe foi dada, afinal de contas havia sigilo. E ele diz que, depois da lei de acesso à informação, ele sente que é uma tentativa de prorrogação de prazo, sempre utilizando algumas brechas na lei. Uma das brechas na lei, a lei de acesso à informação, diz que as informações serão disponibilizadas se não acarretarem trabalho extra. E aqui ele me deu 2 exemplos. Primeiro, uma reportagem sobre número de multas aplicadas nas marginais Tietê e Pinheiros por excesso de velocidade na primeira semana de vigência dos novos limites. O pedido foi negado. Ele pediu isso para a prefeitura e teve o pedido negado. Alegação. E aí eu copiei bonitinho do jeito que eles respondem, mas adivinha, não serão atendidos pedidos de acesso à informação que exijam trabalhos adicionais de análise. Próximo slide. Exemplo. Aí tem um desfecho aqui. Calma aí. Essa matéria ele está recorrendo em segunda instância. Já teve o pedido negado outra vez e possivelmente vai recorrer. Segundo exemplo é uma matéria. Ele queria fazer uma matéria sobre as falhas nos trens da CPTM em 2013. Então ele entrou em contato com a CPTM e falou: vocês têm o registro do número de falhas durante todo o ano de 2013? Pedido negado. Alegação. A companhia gostaria de conversar com o repórter antes. E o Pablo falou, eu não quero conversar com ninguém, eu só quero esses dados. Ele não foi conversar, recorreu até a última instância. E ele me diz, ganhei em 2015, esse pedido foi feito no fim de 2013. Ganhei em 2015 e a CPTM foi obrigada a me enviar os dados desde 2013. O tempo que isso levou? 2 anos. Então, assim, se a gente juntar, sobretudo, o tempo com o que eu estava falando no começo, da agilidade do rádio, eu imagino que a vida de vocês aconteça muito mais rápido do que isso aqui em 2 anos. Né? A vida de todo mundo acontece mais rápido. Não dá para aceitar que se leve 2 anos para liberar dados que interessam a todo mundo, né? Sobretudo a quem pega trem para ir trabalhar todos os dias e encontra aquela série de dificuldades que eu falo todos os dias no rádio. A gente está com um probleminha no áudio, mas eu queria muito colocar para vocês ouvirem as 2 reportagens, como ficou a reportagem da Michelle e como ficou a reportagem do Pablo. A gente está com um probleminha no áudio, mas quem se interessar depois pode me pedir, que eu tenho os links aqui, eu posso mandar para vocês, para quem quiser ouvir. Tá? É isso. Obrigado, Tatiana. Agora nós vamos ouvir o Gilberto Bergamin Júnior, o Giba Bergamin Júnior, como ele mesmo assina, né, Giba? Jornalista há 13 anos, é repórter do Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo desde 2010. Foi repórter, chefe de reportagem, editor do Caderno de Cidades do Diário de São Paulo, ainda no período da Info Globo. Também atuou como repórter das redações do Agora São Paulo, do Grupo Folha e Diário do Grande ABC. Formado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, ganhou o prêmio da Associação de Magistrados do Brasil de Jornalismo, voltado a reportagens sobre o sistema judiciário, e o prêmio Folha de Jornalismo. Giba, prazer tê-lo aqui. O Giba é um dos que mais acompanha a casa ultimamente, então já é cliente nosso. Além de amigo, o Giba é um cara que posso dizer que é amigo. Presença contínua aqui. Primeiro eu queria agradecer o convite, Buzian, Camila, ao Donato, que não está aqui, mas eu gostaria de agradecer o convite.
Não importa o número de pessoas que aqui estejam, acho bacana a gente dividir informações, compartilhar Nós estamos ao informações. vivo pela internet também. E tem essa também. Ontem mais de temos 300 audiência na pessoas internet. assistiram. Legal. Eu achei muito interessante a palestra pequena que a Tatiana deu aqui, falando da Lei de Acesso à Informação, que é um elemento completamente novo na vida dos repórteres, novo porque ele funciona a Lei de Acesso à Informação existe desde 2012 e, assim, os repórteres, obviamente, já se acostumaram a fazer esses pedidos, mas é fato que as dificuldades elas ainda acontecem. A gente não pode deixar de dizer que hoje é mais fácil conseguir informações com agilidade. Ela usou o exemplo do ouvinte ou do telespectador e também do leitor dos jornais na internet. Eles são realmente muito rápidos e têm as informações tão rapidamente quanto qualquer repórter que estiver na rua. Porque hoje, com um celular, você faz um vídeo, faz uma foto, você envia, pronto, está ali a informação, e isso é comunicação, isso é jornalismo. Então, as pessoas com o celular à mão hoje podem agir tranquilamente como repórteres. Pelo menos no que diz respeito a transmitir informações, muitas dessas informações são transmitidas para os veículos de comunicação. Mas eu vou relembrar um pouquinho de como era o passado. É um passado não muito distante, aí nos anos 2000, 2001, quando eu comecei no jornalismo diário, a cobertura de administração pública em São Paulo, que eu era repórter que cobria pelo jornal Agora a gestão Marta Suplicy, e smartphone era uma coisa que não existia, as pessoas tinham celular, o celular fornecido até pelo jornal, mas tudo era uma coisa de um contato ali por telefone, e a gente esbarrava sempre nesse mesmo problema. Você está lá em Guaianazes fazendo uma matéria sobre uma reintegração de posse, e você liga para pedir uma informação, a assessoria fala, você pode mandar e-mail? Hoje você pega o celular, você pega o seu e-mail e manda. Naquele tempo, parece anos 70, né? 2001. A gente tinha que ligar e tinha que mandar esse e-mail, e assim, hoje era assim nos anos 2000. Ligava para a redação e pedia para um colega, olha, escreve um e-mail que eu vou te digitar, e manda para a CT, manda para o metrô, manda para a Secretaria de Subprefeituras, ou seja quem for. As coisas ficaram mais fáceis para a gente obter informação? De fato ficaram, mas a gente esbarra nesses mesmos problemas que a Tatiana colocou. Existir a lei de acesso certamente se constitui uma ferramenta que os jornalistas, obviamente, usam e abusam. Eu, particularmente, costumo usar o clássico e-mail direto para a assessoria de imprensa com as informações antes de apelar à lei de acesso. Por esse motivo que a Tatiana falou. Existem prazos na lei de acesso. E muitas vezes a gente queima um cartucho ali mandando via lei de acesso, quando é mais fácil de fato mandar um e-mail. Às vezes a resposta vem, às vezes ela não vem. E quando não vem é quando o repórter tem que, obviamente, apelar pela lei de acesso, que ali o cara vai ter que cumprir um prazo, mas uma hora ele vai responder. O timing aí dessa discussão, diante do timing dessa discussão, eu não vou poder deixar de falar de uma matéria que a Folha de São Paulo fez essa semana, sobre os dados super secretos do metrô. A matéria repercutiu tanto que o Geraldo Alckmin decidiu revogar essa medida. Isso aconteceu, isso é uma lição para todos, ao que me parece. Os dados, eles, em nome da transparência, eles devem existir, e os limites, eles devem ser... Se existe um controle da informação, o critério também tem que ser o ideal. Existe informação que a gente tem direito ao acesso, e não só a gente, quem tem direito, na verdade, é o ouvinte, o telespectador, são as pessoas, né? E esse é o nosso papel de interlocutor, de uma maneira geral, do nosso público, do nosso leitor. Mas eu vou relembrar assim, a minha época de repórter de cidades sem lei de acesso, quando a gente tinha que bater muito mais perna para conseguir as coisas. A lei de acesso e as assessorias de imprensa, de uma maneira geral, podem, se o repórter se acomodar, podem deixar o repórter ali, de fato acomodado a ponto de esquecer da rua. Eu sou um repórter que gosta de bater perna, eu gosto de rua, eu prefiro sentar na frente do computador para escrever a minha matéria, mas quando eu digo rua, não é só ir lá no extremo da cidade descobrir uma denúncia de corrupção ou alguma coisa que o valha. Não, estar, por exemplo, aqui na Câmara. Eu poderia muito bem cobrir uma sessão da Câmara pela internet.
publicar lá na redação, no ar-condicionado, na tranquilidade da minha mesa, com uma página no Facebook e outra ouvindo a sessão. A hora que aprovar o projeto, a matéria está ali praticamente pronta. É muito mais interessante estar aqui e conversar com os assessores, ouvir a opinião de um assessor que é contra aquele projeto que vai ser aprovado e vai nos contar tudo que, entre aspas, uma maneira de dizer, a maldade que existe ali dentro. E aí eu vejo a informação, às vezes a gente vê o assessor de imprensa, né, muita gente vê como um inimigo. Essas pessoas estão aí para esconder as informações da gente. Dependendo do tipo de órgão, isso pode ser uma verdade, até pode. Mas isso não é uma praxe. Eu digo especialmente aqui na Câmara, porque é na conversa de bastidor, na conversa em off, que a gente obtém as informações mais interessantes, eu acho. Eu trabalho na Folha de São Paulo, que é extremamente rigorosa com essa questão do off. Existe no manual de redação uma informação de que uma informação em off ela só é publicada diante do cruzamento de, no mínimo, 3 fontes que vão confirmar isso. Da redação, nem sempre eu vou conseguir os offs necessários para eu garantir uma matéria sem que eu consiga confirmar isso oficialmente, porque o jornalismo de cidades depende de você bancar uma informação com informações extraoficiais, que não devem ser a praxe. O ideal é você sempre arrancar por meio de uma entrevista. Então, nenhum off vale mais a pena do que uma boa entrevista com uma pessoa que vai te contar a verdade, desde que ela não queira esconder nada. Para isso que existe o outro lado do balcão, o opositor, e é dessa maneira que a gente faz o jornalismo de administração pública hoje. Embora a gente conte com a lei de acesso à informação, muitos de nós aqui, na hora de buscar uma informação sobre um processo, alguma coisa, a gente apanha de certa maneira para conseguir essas informações. Ontem veio aqui a Rosângela Sanches, que é assessora de imprensa do Tribunal de Justiça, e eu acho que o Tribunal de Justiça é a instituição que há mais tempo tem uma ferramenta de busca de informações, que é o site do TJ. Se você acessar sites de tribunais de justiça de outros estados, eles não têm a mesma qualidade. O site do Tribunal de Justiça de São Paulo, a busca dele é extremamente funcional. Existe, obviamente, o segredo de justiça, existem coisas que a gente não consegue acessar, mas hoje, com o nome completo de uma pessoa, se você quer descobrir as informações sobre um processo, ou você tem alguma suspeita sobre essa pessoa, seja ela uma pessoa do poder público ou não, alguém que precise ser investigado, o site do TJ te permite buscar ali todos os processos que essa pessoa respondeu, e melhor, o site do TJ ele disponibiliza os PDFs para a gente, você consegue imprimir uma sentença. Hoje muitas das coisas são bloqueadas quando você precisa daquele número do processo, aí é uma coisa que só as partes podem ter acesso. Mas de todo jeito as dicas estão todas ali. Então, para buscar uma informação, mais do que apelar à lei de acesso à informação, hoje a internet ajuda a gente bastante. O próprio Google é um elemento que nos ajuda a buscar os caminhos necessários para chegar àquela denúncia que você quer fazer. Mas os repórteres hoje eles dependem extremamente da lei de acesso à informação, mesmo que isso demore mais de 30 dias para chegar. Essas informações, de uma maneira ou de outra, elas vão chegar. Muitas vezes elas chegam com uma resposta que não te responde nada. Isso também é muito comum. Isso, obviamente, gera a ira dos repórteres, os questionamentos, aí você tem que mandar um novo questionamento. E muitas vezes vai valer mais a pena você negociar com um assessor de imprensa, olha, me dá um prazo menor para obter essa informação, e essa informação é pública, eu tenho direito a ela. Muitas vezes ela vem, outras vezes não. Quando não vem, a lei de acesso é o caminho ainda que vai permitir que a gente chegue a essas informações. Ainda é uma maneira não tão simples de conseguir, por conta dos prazos que são, por lei, muito extensos, e também porque, se você não faz a pergunta certa, não vai vir a resposta que você quer. Então, o cuidado que o repórter tem que ter também é elaborar a pergunta exatamente. Você tem que fazer a pergunta pensando já na resposta que vai vir. Nem sempre ela vem também. Às vezes a pessoa que responde encontra uma maneira de responder de uma maneira que ela vai entender que é a maneira correta de responder, mas não vai responder o que você quer. Mas na hora de formular uma pergunta, você já tem que estar com a sua ideia de matéria na cabeça. Você tem que
Eu tive editores que falavam assim, que matéria boa é matéria com título bom. Então, eu sempre que eu vou apresentar uma matéria aos meus editores, eu já apresento assim com um título. Que título que eu daria para essa matéria? Acho que para fazer um pedido para a lei dessas informações, você já tem que pôr na sua cabeça. Qual é o título que eu vou dar para minha matéria? Portanto, eu vou mandar a pergunta que vai vir essa resposta. E aí conta com a sorte também para vir essa resposta, que muitas vezes ela realmente não vem. Eu vou abordar um assunto, muito tempo eu já falei, eu perdi a noção, mais de 10 minutos, não. A importância das redes sociais hoje na vida de um repórter. Especialmente para fazer a notícia dele. Antigamente eu sou um repórter de jornal. Hoje a gente imagina o jornalismo multiplataforma. Não existe mais o repórter de impresso, por exemplo. Eu sou repórter de impresso, eu mando matéria que acabou de aprovar aqui para a versão online da Folha, e ainda tem que produzir matérias, por exemplo, para a TV Folha, que é uma coisa super interessante que apareceu. Então, de alguma maneira, você faz ali TV na internet, você tem que ser rápido para botar essas informações na internet, quando a notícia não é exclusiva, porque a prioridade ainda hoje é garantir a exclusividade até o dia seguinte. Essa matéria que vai ser a manchete do jornal no dia seguinte, ela vai repercutir a manhã inteira também no .com. Muito se questiona a situação. O Facebook hoje é a rede social que mais propaga as informações, e nós dependemos dela, tanto que todos os jornais, todas as revistas, todos os sites e todas as rádios e TVs têm o seu canal ali no Facebook para divulgação das informações. Uma matéria bem compartilhada no Facebook te garante muito mais leitores, e essa leitura não é só para o leitor que vai fazer um comentário embaixo da sua matéria, é para o leitor que vai ver seu nome e vai te procurar na redação para te passar uma sequência daquela reportagem que você fez, que vai te ajudar a manter a história que você está contando no jornal, no site, nos dias subsequenciais. E vai garantir também que as rádios e as TVs repercutam a sua matéria. Afinal de contas, todo jornalista quer ver a sua matéria, que vai estar escrita ali no jornal, ser propagada por todos os outros veículos. Eu, quando era chefe de reportagem pauteiro no Diário de São Paulo, eu ficava o tempo todo ali na Band News, por exemplo, porque eu entendia que ali era o veículo que mais atualizava as informações para mim, que estava na pauta. Então, se entrasse, eu nunca vou me esquecer, não vou me lembrar a data exatamente, mas era um domingo de plantão, que eu estava na pauta, e às 18 horas o Eduardo Barão entrou ao vivo com a seguinte informação: acaba de cair o teto da igreja Renascer na Vila Mariana. É mais ou menos isso. Eu cheguei a xingar o Barão ali em algum momento. Eu falei, Barão, como é que você faz isso comigo essa hora? Enfim, o Barão naquele dia foi responsável por eu ficar até meia-noite no jornal, no plantão de domingo. Mas isso é só para dizer a velocidade que tem a informação que a gente coloca no jornal e a maneira como ela se propaga ali. A gente até, muitos dos repórteres cobram, poxa, podiam dar crédito ali para a nossa informação, né? É uma praxe nas rádios que costumam, mas às vezes a gente, aquela reportagem que você teve, aquele baita trabalho para fazer, você quer, obviamente, que ela repercuta. E essa repercussão é você ver a sua matéria sendo repercutida nas rádios, no Jornal Nacional à noite e nos outros sites de internet, e basicamente para isso. E eu acho que é basicamente isso. E eu acho que a lei de acesso à informação, ela é a nossa principal ferramenta hoje, mas a gente ainda deve contar ali com o pé no barro. Eu vou só finalizar lembrando uma reportagem que eu fiz recentemente sobre a gente hoje, por exemplo, é muito mais fácil a gente fiscalizar o poder público com base não só nos sites de transparência. Nós temos o exemplo da prefeitura que coloca ali, desde a gestão Kassab, programas de metas. Aquilo é uma ferramenta para nos pautar, inclusive, né? A gente vai lá todo mês, vamos ver a situação hoje aqui da Secretaria de Habitação, vamos ver se entregou o número certo de habitações. Eu recentemente fiz uma matéria que, olhando no plano de metas, a gente pôde constatar ali que realmente as obras não estavam andando, porque o governo federal não mandou dinheiro e as obras foram parando. Mas muito mais saboroso, a matéria só ficou saborosa de fato porque eu não enchi de números ali a reportagem. A gente foi para a rua, eu fui para a Zona Leste, para a Zona Sul e para a Zona Oeste, para os extremos. Eu falei, vamos lá ver as obras, vamos ver o que significa o que está escrito aqui. A gente constatou que muitas as informações que estavam ali em obras no site do programa de metas, a hora que você chegava ali não tinha obra nenhuma. Na verdade, não estava em obra. Era basicamente uma coisa formal ali no site que não condizia com a realidade. Muitas dos lugares que eu fui, essa obra, na verdade, eram tijolos que estavam ali há
anos ou meses estocados. Então, aquilo não era uma obra. Então, foi uma maneira da gente mostrar que a maneira como isso está colocado no programa de metas não condiz com a realidade do local. E, obviamente, que o entorno das pessoas que moram nas favelas e que estão esperando aquela habitação, elas mais indignadas ficam ainda ao saber que não, isso aqui não está em obra há mais de um ano. E, então, não adianta só ficar ali no programa de metas, na lei de acesso. O legal é ir para a rua. E mesmo porque é a parte mais saborosa. Eu acho que eu já fui editor, já fui da pauta também, já fiquei muito mais tempo na redação do que na rua. Mas nada mais saboroso do que ser repórter, do que estar na rua. Rua que eu digo também está aqui no plenário da Câmara, embora às vezes eles deixem a gente até às 2 horas da manhã, como na semana passada para aprovar um projeto de O pior é quando o PTO. repórter faz aniversário nessa virada. E era exatamente, né? Ainda por cima quando o repórter faz aniversário. Esses dias, Passei boa parte do meu aniversário aqui na parabéns Câmara. da assessoria da presidência. E o detalhe é que o projeto não chegou a ser aprovado. Então, a minha notícia praticamente foi derrubada. Horas depois ela passou. Mas isso são coisas, como se diz, do jogo democrático. Existe oposição para isso e tem certo sabor, de uma maneira ou de outra. Isso é instigante para o jornalista acompanhar esse tipo esses meandros aí da cobertura administrativa. É isso, falei demais. O Gabriel está aqui e vai falar coisas mais interessantes. Giba, muito obrigado, muito obrigado. Agora a gente vai ouvir o Gabriel Prado, jornalista também, formado pela Universidade Mackenzie, com mestrado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Começou a carreira como redator da agência Placar, trabalhou na Rádio Bandeirantes por 8 anos. Nesse período ele cobriu aqui a Câmara Municipal, chegou a ser setorista aqui. E lá na Bandeirantes foi redator, editor, repórter e apresentador. Também lecionou jornalismo na Unip e na Rádio Oficina, atualmente é repórter da Globo News aqui em São Paulo. Gabriel, muito obrigado pela presença. Bom, primeiro agradecer. Boa. Primeiro agradecer o convite dos colegas da Câmara. Sempre um prazer falar sobre jornalismo em qualquer aspecto, em qualquer lugar. Eu não vou dizer que eu fui setorista, porque tanto na rádio quanto na Globo News, a demanda e o perfil, mais hoje na Globo News, o perfil do canal é você ser pau para toda a obra e cobrir todos os assuntos. Então, quer dizer, vim muitas vezes aqui para fazer várias coberturas, mas nunca foi uma coisa intensa. Mas tive o contato inúmeras vezes, acho que centenas de vezes, com pautas que eram relacionadas com o poder público. E na época que eu comecei no jornalismo, a gente criou a expressão, que é até uma expressão do funk, né, para designar repórter e assessor. A gente falava no lado A, lado B. Hoje é a pauta do lado A, lado B. Né? Então, assessor de um lado, repórter do outro, igual no funk, né? Os dois vão, o lado A briga com o lado B, é aquela pancadaria. Eu acho que é um pouco radical, né, essa expressão, porque eu acho que a gente tem, já que a gente está falando de a visão, né, do repórter, de quem está do lado A em relação à visão do lado B, que é o assessor, acho que a gente tem muito bons assessores na parte pública. Ele falou do TJ, né, a Rosângela, o Rômulo, a Santa Maria da OAB, que não é mais assessora. Aquela mulher é espetacular, né? Nunca... o presidente da OAB podia ter matado 200 pessoas com 150 mil tiros. Não, fica tranquilo que ele vai falar com vocês. Eu não sei o que ela fazia, acho que era boa relação, né, com todo mundo da OAB, enfim. Esse, por exemplo, é um exemplo de muita facilidade que a gente tinha para fazer as coisas relacionadas à OAB. E é óbvio que você tem muita dificuldade dependendo do órgão público, né? Você tem um assessor que é destacado para blindar a autoridade, para não passar a informação correta porque é uma ordem do chefe, ou o cara, né, já vai com aquela atmosfera, com aquele espírito de que o jornalista não pode saber de nada, a gente vai omitir o máximo que a gente puder, e você tem diversas pessoas atuando de diversas maneiras. Na prática, eu acho que a questão da internet, das redes sociais, ela apareceu como um instrumento de cobrança muito forte. Eu acho que é muito mais fácil qualquer autoridade querer se esquivar ou se esconder, mas eu acho que na prática, para o repórter, para você conseguir se sobressair, conseguir dar informação e vencer essa blindagem de assessoria pública em relação à autoridade, né, as pessoas dos órgãos públicos, você tem que dar o famoso chapéu. O que é o chapéu? Não vai por bem, vai por mal. Né? Então, tudo começa com um e-mail burocrático.
fazendo uma matéria, por exemplo, de polícia que envolve a PM, mando um e-mail para a sala de imprensa da PM, porque eu tenho que cobrar uma resposta da polícia militar. Só que você sabe que, às vezes, a resposta não vai ser a resposta que você quer, o que o Giba falou. Depende muito da pergunta que você vai mandar, mas depende muito do teor da pauta, do espírito da pauta. E aí você tem que aplicar o famoso chapéu. Vou dar um exemplo do que foi, não um chapéu, mas foi uma tentativa de dar um tiro certeiro para uma pauta que a gente abraçou com muita força na Rádio Bandeirantes. Era 2009, o então chefe da rádio, que era o Rafael Colombo, me chamou um dia de canto e me passou uma pauta e falou assim, ó, essa ouvinte é uma ouvinte alucinada pela rádio, recebi uma reclamação dela, eu acho que vale a gente correr atrás dessa história, só que a gente tem que cobrar a PM porque o objetivo é solucionar o problema da mulher. Ciomara Gama, ouvinte centenária da Rádio Bandeirantes. Ela é professora pública, acorda todo dia às 5 da manhã, dá aula até meio-dia. Não bastasse ela apanhar todo dia na rede pública de ensino, pelo menos foi isso que ela falava, ela sofria com um baile funk que os caras montaram aos finais de semana. Final de semana é de quinta a segunda, né, no caso dela, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, num posto de gasolina desativado. 200, 300 pessoas. E o relato dela é um relato de desespero. Eu li aquele relato, eu falei, Gabriel, sabe quando você incorpora a pauta de um jeito que você quer salvar a vida da pessoa? Ela falava, o maior presente que eu posso ganhar é um presente que a prefeitura não pode me dar, que a polícia não pode me dar, que nenhuma autoridade pode me dar, e eles não vão me dar porque eu já reclamei para todo mundo e eu não consigo. A minha última esperança são vocês. O que vocês podem fazer? E aí, eu me encontrei 4 vezes com essa mulher, a primeira vez só para ouvir o relato e para saber o que acontecia, onde que acontecia, de que maneira que acontecia. E a gente foi fazendo a matéria. Era uma coisa horrorosa, assim, 150, 200 pessoas num posto desativado, com um som a 200 milhões de decibéis. Ela morava num prédio que ficava a 2,5 quarteirões do posto, dava para você ouvir todos os verbos, os substantivos e as frases da letra do funk. Era um negócio assim estarrecedor. A mulher com olheira, com aspecto de cansada, sabe, fadiga, sabe uma pessoa que sofre, você olha no rosto da pessoa, a pessoa sofre por um problema que ela não pode resolver. E durante esses 4 dias eu usava ainda gravadorzinho de fita cassete, qualidade horrorosa, mas a gente conseguiu extrair matéria-prima para montar a reportagem. A gente ficou circulando e gravando escondido momentos do baile funk, comportamento das pessoas, e eu armei um esquema com o meu chefe para a gente narrar os momentos, né? Hoje é dia tal, são tantas horas da madrugada, a gente vê isso, e a gente amarrava a nossa narrativa com o som do baile funk, com as pessoas gritando, com barulho de escapamento de carro, com gente freando, né? Porque os caras abrem a porta-mala, bota aquele som alto e dá arrancada, acelera, freia, uma zona. E a gente montou uma matéria extensa de uns 3 minutos, e a gente sabia que a polícia ia dar aquela resposta burocrática. E a polícia deu aquela resposta burocrática por e-mail. A PM, né, destaca 150 milhões de viaturas para fazer o policiamento da área, temos policiais preparados e equipados e treinados para qualquer situação de risco, coisa que a gente já sabe desde o tempo que a Bíblia foi escrita. É o óbvio. E aí eu recebi aquilo, e o que a gente fez? Eu colei no Zé Paulo de Andrade, que é o maior nome da Rádio Bandeirantes, o âncora, um cara conceituado, de credibilidade lá no meio. Eu expliquei a situação, mostrei para ele o e-mail, mostrei a matéria e mostrei a resposta da polícia. Eu falei, Zé, não dá para a gente engolir essa resposta. Não dá. A PM dizer que ela é equipada, preparada e tem treinamento, isso é o óbvio. É a mesma coisa que eu virar e falar assim, olha, eu sou um funcionário que eu chego no horário sempre, viu? Isso é o básico, né? E aí ele falou, então a gente solta a matéria e vamos dar um espaço só para a resposta. E aí a gente fez um ping-pong. No final da matéria ele falou, Gabriel, a polícia respondeu? Eu falei, respondeu. Respondeu isso. E a gente começou a bater papo sobre o problema da resposta. Ou seja, começamos a amassar a polícia militar. Ele começou a ironizar.
justamente é o que eu estou falando. Nossa, é engraçado, né? A polícia envia uma resposta dessa dizendo que é preparada, que tem tantas viaturas, faz o policiamento não sei quantas horas por dia e o baile continua acontecendo, continua rolando, né? Mas será que é bem preparado? E a gente começou a bater papo no ar, uma coisa que nunca tinha acontecido. A gente desmoralizou, no bom sentido, a polícia, porque a matéria tinha uma consistência e mostrava um problema que ia justamente de encontro àquilo que a polícia falava, né? Como é que você, polícia militar, diz que você tem tantas viaturas e está equipado para fazer isso? E olha só, o carro cantando pneu, as pessoas gritando, o som, a gente fez gravação do som a 400 metros de distância, 300 metros de distância, 200 metros de distância. A gente fez um mapeamento. E no final das contas ficou esse espírito, ó, a polícia diz isso, mas o problema absolutamente não foi resolvido. E aí, a comunicação entrou em contato com a rádio e prometeu resolver o problema. Eu achei que não ia resolver o problema. E aí a gente, no próximo na quinta-feira seguinte, que seria o início da nova rodada de baile funk, a gente se armou para ver se de fato tinha acabado. Acabou o baile funk. Acabou. Parecia a inauguração de novas viaturas da PM, assim, um monte de viatura espalhada, e acabou. A entrega. E acabou. E a Ciomara Gama mandou um e-mail para a rádio. Eu acho que essa, sim, foi uma das matérias mais gratificantes que eu fiz. Uma matéria que não teve repercussão, uma matéria que não foi a descoberta do país, da mina de ouro, mas foi uma satisfação pessoal de uma mulher que, entre aspas, se regenerou por um problema que estava matando a mulher. Mandou um e-mail agradecendo e tal. E aí você, né, não, mas o policiamento foi esse dia, né? E se estendeu quinta, sexta, sábado, domingo, e na outra semana também, e aí construíram outro posto de combustível e acabou o baile funk. Eu não sei, eu acho que o fato do Zé Paulo e a gente ter ironizado com esse ping-pong a resposta da polícia diante de um problema, de uma matéria que tinha consistência, eu acho que ajudou, né? Porque, afinal de contas, eles entraram em contato com a rádio depois. Mas eu contei essa história para mostrar que, assim, diante de coisas com argumento, com consistência, fica feio e constrangedor para o poder público, por meio das assessorias, eles quererem esconder um negócio que é evidente, né? É igual a chacina de Osasco. Outro exemplo rápido. No dia que teve aquela coisa que vem para o DHPP, não sei o que lá, você manda um e-mail, a polícia vai se manifestar de que maneira? É a mesma coisa. A polícia abriu procedimento na corregedoria para investigar, papapá. Por meio de fonte, a gente conseguiu a informação, todos os colegas acabaram conseguindo, que 32 PMs iam prestar depoimento no DHPP. Aí você cobra a polícia e fala, eu tenho essa informação. A gente, por enquanto, não trabalha com essa informação. E, no caso, a Globo News sempre me deu muito espaço, e é assim com todos os repórteres nesse sentido. Se você tem a informação da fonte, você pode bancar. Você tem a carta branca para bancar o que você quiser. Só que você tem que ter a convicção. Você tem que saber mais do que Deus que aquilo que você está falando é verdade. Porque se for mentira, fudeu. Com todo o respeito à palavra. Desculpa. E a gente bancou. Estamos ao vivo na internet. Sim, a gente bancou. Desculpa, internautas. A gente... Beijo, mãe. A gente bancou. E, de fato... a informação estava correta, né? Porque a gente fez um conchavo ali entre os repórteres, liga para cá, liga para o outro, liga para o oficial que trabalha na corregedoria, vai por aqui, liga para o outro capitão ou major, bancamos a informação e depois a PM, por meio da assessoria de imprensa, também bancou. Eu não tenho nada contra a polícia militar, conheço o pessoal da comunicação, inclusive ontem a cúpula estava lá na Globo, a Coronel Maria está se aposentando, está entrando um outro coronel, tem o Major Maceira, o pessoal é super bacana, mas eles sabem que é assim, a gente vai atuar dessa forma. Você procura informação,
Se os caras tentarem blindar, eles têm o direito de fazer isso. Afinal de contas, eles são subordinados e recebem ordens. Só que a gente tem o direito de dar o chapéu para correr por fora. Eu acho que hoje, eu nunca fui assessor, eu estou falando pelo lado A do balcão, ou lado B, não sei, ou do lado do repórter, que já enfrentou muito a assessoria de imprensa. Eu acho que é simples, é ter a transparência e dependendo do assunto, da reportagem que você está trazendo, do assunto que você está abordando, é feio blindar. Não tem como. Né? Não tem. Chega uma hora que não dá. Eu acho que foi o Chitaro Kamiya, na Assembleia, o deputado, não sei se foi. Eu não sei se foi. Foi o Roque Barbieri ou não? Gente, agora eu não... ele fez uma denúncia de que deputados compravam emendas, né? Vendiam emendas. Foi o Roque. Ele deu uma entrevista, acho que uma rádio do interior, ou TV do interior, e falou, né? Soltou isso e explodiu na imprensa. Vocês lembram, né? E aí todo mundo correu para lá, ele ficou foragido. O cara ficou 2, 3 dias foragido. Ele sempre está lá e de repente o cara está foragido. Como é que pode um negócio desse? Mas enfim, gente, eu acho que só para resumir, é isso. Dependendo da situação, não tem como fugir. Hoje tem internet, tem ouvinte, tem telespectador, tem internauta, tem leitor, é mobile, é celular, é Facebook, é WhatsApp, as TVs, as rádios criaram um canal de WhatsApp. É isso, você liga a TV, é meio a meio. Vídeo amador, de coisa que a pessoa flagrou, com vídeo profissional, com uma câmera profissional. Acho que é isso, é uma relação que pode ser cordial, mas é uma relação... Acho que os órgãos públicos devem hoje, mais do que prestar atenção, mais do que antigamente, porque a informação hoje é fácil, é muito viável. Acho que é isso. Obrigado, Gabriel, obrigado. Já emendando aqui uma... Eu sou assessor há mais tempo que eu fui repórter, editor, tenho 15 anos de carreira, são uns 4 em redação, então mais experiência desse lado aqui, mas eu também não vejo esse lado, acho que a coisa é intercambiável. A Tati falou do metrô, passei um tempo na assessoria do metrô pela máquina da notícia. E tinha um conflito nosso de assessoria, porque as pessoas, os executivos do metrô, acham que a assessoria está passando informação. E a gente está dentro Eles esquecem que tem gente dentro do vagão, né? É uma Eles cultura que agora... disso. Isso foi em 2010, que eu fiquei um tempo lá pela máquina. Eu não sei como está hoje, mas eles estavam começando a entender que o smartphone estava na vez. Certo. E, além do que, a linha vermelha, por exemplo, é a linha da Record. Todo mundo que trabalha na Record pega a linha vermelha. Pois então, aconteceu, a Record está sabendo... vocês têm alguma coisa com a Record? Não, a Record fica na linha vermelha. Acho que tem uma cultura, não sei como é que está hoje, não sei se mudou um pouco, mas a cultura da empresa, a empresa é uma empresa sólida, claro, não sei o quê, mas ela tem um lado muito pesado de estatal. Então, talvez seja isso que... O Aveleda é um cara que estava tentando quebrar, que foi presidente da CPTM do metrô, eu lembro que ele é um cara que estava tentando quebrar esse paradigma de usar a rede social como aliada, não como inimiga, né? Que acho que essa é uma coisa. É inteligente, né? Para dizer o mínimo. É uma medida inteligente. Você vamos usar o nosso benefício. Também mostrar que a coisa está andando, que está funcionando. Ou que não está. Quebrou, viu? Saibam vocês, milhares de pessoas que usam este veículo todos os dias. Foi o que eu reportei no case no painel da manhã, quando a Leila, sua secretária adjunta, me chamou na sala dela e falou: tem um pedido do prefeito para você cumprir. Que foi criar um Twitter chamado São Paulo Agora, que agora saiu por outras questões, mas foi a primeira iniciativa de transparência e interferências da cidade. E aquela cultura que se tem, mas você vai mostrar que tem trânsito? Você vai mostrar que tem alagamento? É bom você mostrar que alagou a Ricardo Jafé, porque se eu tenho que ir para Ipiranga, é melhor não ir por ali, tentar ir pela Paulista, sei lá, ir pela Moca, não sei para onde você está indo, mas mostrar isso como... Isso não é puxar para o lado negativo, acho, é transparência, é avisar o cidadão, querido, toma mais no bar no teu happy hour, ou sai mais cedo de casa, ou não sai de casa, ou tenta ir de carro, tenta ir de moto, tenta pegar uma carona. Acho que a questão interfere nesse cotidiano e acaba e mudar a imagem das empresas ou dos órgãos públicos. Falar, olha, eles estão informando, a informação pública nesse sentido, a prestação de serviço. Eu acho que isso colabora muito mais para a imagem da empresa e do órgão público, do tipo, tá uma merda? Tá, mas eles estão dizendo que tá uma merda. E assim,
Se eles não disserem, é Tá isso, ao as vivo, pessoas... Um beijo, mãe. Estamos na internet. Beijo, mãe. Mãe, eu trouxe uns entrevistados parecendo boca suja. Você não viu nada. A gente está se controlando até, né, Gabi? É porque eu não tenho, né, eu não tenho um estúdio, uma câmera. Se passasse das 6, esquece. eu ia pedir a cerveja. Não, mas é assim, não adianta... Eu acho que o Gabriel disse bem, não adianta esconder a informação. Basicamente é isso e serve para todas as empresas, órgãos públicos. Não adianta esconder a informação. É isso, está alagado? Tá, as pessoas passam por ali. Como que você vai esconder a informação? Você vai tomar um Você chapéu. carimbou segredo para as obras do metrô, vai ter repórter que vai atrás da informação e vai descobrir que tem um carimbo segredo, contratos do metrô, obras e etc. A informação vai vir. Nós tratamos de transparência ontem no painel à tarde. A doutora Eunice Pimenta, que é da ouvidoria, ela falou... Uma resposta dela, claro, foi uma resposta ali de técnica, né? Que o governador tem a prerrogativa de. Tem mesmo. Ponto. Aí se isso é moralmente, não é, é Aí- outra questão. então. Mas aí, o fato de descobrirem que ele deu esse carimbo, E ele não avisar ninguém. mas já é alguma coisa. Sim. E falou muito do esforço de transparência. Foi interessante a Fernanda Campanucci, que foi da CBN Sim. há alguns anos, e trabalha nisso, faz um esforço bem interessante de transformar o Diário Oficial. Porque está tudo praticamente publicado no Diário Oficial. Mas ela colocou o formato de uma edição de 1888. O Diário Oficial começou em 1865. Ele tem a mesma diagramação. Até hoje. Então, Bizarro. nós estamos no século XIX, ao século XXI. Então, eu acho que o segredo, a ideia é trazer isso. Porque quem era rato do Diário Oficial? O Sérgio Roxo, acho que era um rato do Diário Quem? Oficial, se não me engano. Sérgio Roxo? Roxo. é. Sérgio Roxo. Pô, mas tem que ter uma paciência para ler aquilo. Pô. A gente faz resumo aqui e tal, tem que ler, acompanhar com na o tempo a gente assessoria. já vai- Ó, só um exemplo, a assessora virou, é uma prerrogativa do governador, foi isso que ela Foi. falou, assessoria? Você pega um cara casca grossa que cobre todo dia, ele fala, pois bem, é uma prerrogativa do governador. Nossa, que interessante, né? O governador, né, em meio a toda a polêmica de corrupção do PT, da oposição, fala-se em transparência e ele mesmo não pode ser transparente. Quem não deve não teme. Por que está colocando sob sigilo? O que eu quero dizer com isso? Dependendo da situação, quanto mais você esconde, mais o cara leva porrada. E sabe uma coisa? Eu fico imaginando assim... E tem o Wikileaks, né? Tem o caso Wikileaks Sim, também. Documentos sim. sigilosos vazaram, vai ter um Metroleaks, não sei. É lógico. Essa coisa da resposta padrão é uma coisa bastante irritante. Bastante irritante. A Polícia Militar costuma praticar bastante, né? Você vai, sei lá, assaltos crônicos na... Sei lá, um exemplo hipotético, na Ricardo Jafé. Há 5 anos a gente fala de assalto crônico, Ladeirão do Morumbi. Ladeirão do Morumbi, boa, Gabriel. É um exemplo real. Ladeirão do Morumbi. Aí a gente vai atrás da Polícia Militar, não, nós vamos reforçar o policiamento ali. É um ponto crônico da cidade. Durante uma semana tem uma viatura, 15 dias depois ela não está mais lá, 2 meses depois se volta a fazer a mesma reportagem. Aí, primeiro, a resposta da PM. Não temos notado aumento de registros de roubos naquela região, que é aquela resposta padrão. Você, que passa no Ladeirão do Morumbi todos os dias, que por acaso já foi vítima de assalto ali, como é que você ouve essa informação da autoridade, da comunicação da Polícia Militar, cujo lema é proteger e servir? Como você ouve uma resposta dessa? Você está cobrando mais segurança porque você foi vítima de um assalto? Óbvio, a polícia não pode estar em todos os lugares do Estado, é claro que sim. Mas que resposta é essa? Como você se sente ouvindo uma resposta? Porque a resposta não é para o jornalista. A resposta é para o cidadão. Sempre. É para o leitor, é para o telespectador, é para o ouvinte. Não estou fazendo aquela matéria para mim. Não estou fazendo aquela matéria para a Band News. Estou fazendo aquela matéria com gente. Como é que você dá uma resposta dessa? E, assim, eu estou pegando a PM como exemplo, mas todas as instituições, os entes públicos, está respondendo ao cidadão. E eu acho que o Buzia tem razão quando ele fala, quanto mais a gente falar sobre isso, você vai falar, bom, é isso, está errado? Tá. Tem um problema? Tem, mas pelo menos está se reconhecendo esse problema. Negar a realidade é da pior coisa que tem, é o pior jeito que tem de responder. O negócio do Ladeirão é simples. Teve um problema crônico uma época e a polícia colocou uma base móvel
os incidentes diminuíram consideravelmente e aí a base móvel saiu de lá. O que aconteceu? Voltaram a acontecer os incidentes. A questão é, você coloca, não tem mais, por que você tira? E quando você é cobrado? E quando você é cobrado, se não quer ser cobrado, sabe que tem um problema ali, não tira. É isso. Pelo É menos simples. 3 grupos de moradores do Morumbi que eles acabam E aí outro dia virando amigos nossos no Facebook que denunciam bastante. Não, outro situação do dia, Ladeirão. essa semana, acho que foi ontem, começo da semana, não sei o dia exato, uma rua lá, eu não sei se foi em São Paulo, agora não me lembro, os moradores se uniram, espalharam câmeras na rua, é uma rua pequena, 15, 20 casas, colocaram eles mesmos câmeras de segurança de vários ângulos em vários pontos e criaram um aplicativo onde você verifica, né, as filmagens em tempo real, online, e criaram um grupo no WhatsApp, porque assim, enquanto um não está vendo porque está cumprindo um compromisso, os outros estão, rola um revezamento, o WhatsApp é atualizado, agora está acontecendo isso. Você está saindo de casa, está tal movimentação, presta atenção. Por quê? Porque os caras não confiam mais no poder público. Você gasta dinheiro, monta uma puta estrutura de segurança, porque é a saída que você tem. A Gisele Machado, ela fez uma pergunta que é interessante aqui, que isso já aconteceu comigo enquanto assessor, também na época na Ecovias, 2000 e alguma coisa, que as pessoas, tem informação que tem trânsito em tal lugar. Aí eu chegava, querido, eu estou olhando a câmera do quilômetro tal, o trânsito está fluindo. Mas porque o ouvinte falou. Eu estou olhando a câmera. Então, como a rádio encara a possibilidade da falta de fidedignidade das informações cedidas por ouvintes, e geralmente veiculadas como fatos, porque isso pode acontecer também, né? Sim, é por isso eu que acho a que aconteceu gente isso vai... muito agora eu lembrei, a Sul América acontecia isso. Tem gente que o trânsito para um pouquinho, mas dá aquela avaliação, não, está tudo parado. Você olhava, não, tá intenso, mas está andando, ou já passou, já teve um pior, enfim. Como lidar com isso? Obviamente, a gente... É por isso que a gente vai atrás das assessorias de imprensa, da CET, do metrô, da CPTM e tal. Não existe uma regra. Quer dizer, existe uma regra, mas ela não é muito rígida. Se tem um ouvinte falando que a linha 3 vermelha parou, é uma coisa. Se tem 15, é outra. Obviamente. Ainda que sejam 15, a gente vai atrás do metrô para saber o que houve. Se tem um ouvinte falando que está parado na Raposo, é uma coisa. Se tem 7, é outra. Ainda assim, a gente vai atrás da Polícia Rodoviária e da concessionária para saber o que aconteceu. De qualquer maneira, além de priorizar as duas coisas, os ouvintes, que trazem informação cada vez mais rápido, e a versão oficial, para saber exatamente o que aconteceu. Eu esqueci o que eu ia falar, tá? Tá maravilhoso, mas, enfim, é isso. A gente ouve o ouvinte, claro, mas vai atrás de... lembrei. A prática me faz acreditar, a experiência me faz acreditar, exatamente vou repetir o que eu disse, os ouvintes são mais ágeis do que os órgãos de imprensa dos órgãos, ou da concessionária, ou dos órgãos públicos. Se tem 7 ouvintes dizendo que a Raposo está parada e a concessionária ou a Polícia Rodoviária dizendo que não, eu vou dar a informação dos ouvintes e vou atrás da informação da concessionária, que, em geral, está atrasada. Se ele disser que não, aí eu vou falar, a concessionária está dizendo que não. São 7 ouvintes e a concessionária. Eu dou as duas informações. Eu acho que ela está falando aqui de trânsito, que é uma coisa assim que... Trânsito é ou tal, não está... Isso é uma coisa. Mas, pior do que isso, com o advento das redes sociais, com essa proliferação de informação, a gente cada vez mais tem que checar as informações. Porque o Facebook virou... As pessoas têm total liberdade para escrever o que elas querem ali, escrever as opiniões dela. Não é à toa que a gente costuma falar que o Facebook gerou a maior quantidade de ombudsman por metro quadrado, porque todo mundo ali comenta e assim todo mundo posta a notícia e nem sempre essas notícias são verdadeiras. Às vezes você está diante de uma história incrível ali, na hora que você vai checar, não é metade disso. Isso já deveria ser assim desde sempre. Isso sempre foi assim, só que antigamente as pessoas ligavam para as redações e falavam, olha, tem um estuprador aqui na área, já matou 8 pessoas. Você tinha que, obviamente, ir até o local para checar. O problema é que hoje, essa notícia, ela circula com uma agilidade tão enorme que, num determinado momento, ela vai virar uma verdade ali no Facebook. E, impressionantemente, às vezes, isso chega
aos sites e aos jornais. Isso é bizarro. Isso acontece. Isso é bizarro. As notícias falsas podem chegar a ser publicadas por veículos que têm como prerrogativa checar essas informações. Porque parece uma bobagem, mas a boataria uma hora vira verdade. E isso pode acontecer, qualquer um de nós aqui pode ser vítima disso. Isso é um perigo, Então, né? checar até a última hora e, é uma maneira meio dura de dizer, mas desconfiar até a última hora. Do mesmo jeito que a gente desconfia de uma resposta oficial que quer eventualmente esconder uma informação, acontece de gente que quer simplesmente disseminar uma notícia, sabe Deus por quê, com que intenção, às vezes sem intenção nenhuma, única e simplesmente com a necessidade de dizer alguma coisa lá que nem é verdade. Ou imbuída de um ímpeto de que aquilo é realmente uma verdade. As pessoas fantasiam também. E o Facebook é um perigo nesse aspecto. O Facebook, o Twitter, as redes sociais de maneira geral são muito perigosas. Então, assim, checar como é que está o trânsito é uma coisa, mesmo porque a informação pode ser corrigida em poucos minutos. Olha, gente, o trânsito já acabou na Raposa agora. Dano, né? O problema maior é a gente discutir a notícia falsa nas redes sociais. E isso é super comum. Só rapidamente, Fique à vontade. nessa coisa de WhatsApp, redes Pode até sociais... palavrões leves, tá? Dizem que as redes sociais o pessoal tá. A Lívia ali tá como. Hein, Lívia? Então, likes, né? Essa coisa de redes sociais, de WhatsApp, e a gente tem que tomar muito cuidado, sempre quando surge o boato, queimaram um ônibus não sei aonde. Ou então, toque de recolher. Cara, o que pinga de vídeo, de WhatsApp, de ônibus pegando fogo, de carro com a carcaça já queimada. Você vai ver de um mês atrás. Né? Um mês atrás, exatamente. É um mês atrás, 2 meses atrás. Quer dizer, você tem que fazer um pente fino, ter um poder de apuração muito forte e rigoroso, senão embarca. Embarca mesmo, assim. Deixa eu contar uma historinha. É boba, mas é bem representativa. Acho que isso que o Giba falou, uma coisa é o trânsito, outra coisa é um estuprador na Zona Leste e tal. Acho que a boa medida aí é o dano que você vai causar em quem está ouvindo e em quem está envolvido e tal. É isso. Tem trânsito, não tem trânsito? Se 7 ouvintes estão ali e escreveram que tem trânsito, a gente vai cobrar a concessionária vai dizer que não tem, ou vai demorar um pouquinho, mas de fato, tem. É fácil de arrumar. Uma vez... existem alguns ouvintes emblemáticos, né, da rádio, assim, que escrevem sempre, que participam sempre, que a gente acaba reconhecendo ali na lida do dia a dia. Um desses ouvintes, uma vez, a gente estava com um bloqueio atmosférico em São Paulo, que a frente fria nunca conseguia chegar aqui, não chovia, não sei quanto tempo de seca, e era torcida para que chovesse, porque ninguém conseguia mais respirar e tal. E não ia chover aquele dia, a previsão do tempo não era de chuva, era de dia seco. Aí me escreve um ouvinte desses de sempre e fala: Tatiana, aqui em Osasco está chovendo. E eu li. Eu li e achando estranho, porque eu falei, a previsão não é essa. Mas sei lá que se acontecer um milagre, está chovendo em Osasco. Imediatamente, 4 ouvintes escreveram dizendo, eu estou aqui em Osasco e é mentira, não está chovendo. Eu não só respondi para esse ouvinte, como li a mensagem no ar, dizendo aqui a gente tem como prerrogativa acreditar na informação do nosso ouvinte. Na sua, a gente não acredita mais. Isso não é brincadeira que se faça. Isso aqui é um veículo sério e bababá e bababá. Nunca mais. Escreveu uma mensagem desse tamanho, se desculpando. Quantos anos você tem? Vai fazer a trote de chuva para uma rádio. Tem dó, né? Passamos da 5ª série já. Trote de chuva é boa. Não é, gente? Pegadinha, não era mentira. A Band News deu. É o herói. Bocó, né? Mas nunca mais fez, viu? Serviu. Escreve todo dia agora, pianinho. Oi, Tatiana. Nem leio. Não, eu não li. Nem leio. Nem leria mais. Agora, até o Matheus, que é daqui do CC3 da Câmara, falou, se alguém já deu furo de reportagem de graça à fonte privilegiada. Eu acho que sim, eu queria só, acho que um pouco nesse gancho de fonte e Facebook, como checar. Acho que podia falar um pouquinho disso daí, Giba, um pouco mais de rede social que acaba virando fonte, né? Um cara que tem um caso, uma história. Como mudou essa relação fonte e rede social também, né?
Olha, eu trabalho num veículo que, assim, existe ramos e existe ramos assinado. Se você escreve uma... perdão. Está melhor assim? Nenhum jornalista quer publicar ramos. Muito menos... na Folha existe o ramos assinado, quando a gente comete um erro muito grave, isso, assim, para mostrar que quem errou... Só um parênteses, o Erramos é um expediente da Folha de São Sim, Paulo sim, para para apontar onde que está errado. Um erro de informação, enfim. Esse Erramos ele vai tanto ali na página 3, no pé da página 3, como ele circula, obviamente, em todas as matérias na internet. Sempre que você vai fazer uma busca, por exemplo, numa matéria da Folha, ela aponta que ali tem um erro. Então está lá, tem um Erramos nessa matéria, vamos ver onde está errado. Eu, assim, por dever de ofício, sou desconfiado. Eu checo 300 vezes a informação que me chega de qualquer maneira. De uma fonte incrível, que me passa só coisa boa, mas às vezes essa fonte, ela pode estar recebendo uma informação que ela já chega enviesada para ela. E a gente tem que partir do princípio de que se alguém está te passando uma informação e essa pessoa é ligada a essa informação, ela tem algum interesse naquela informação. Então você vai ter que checar com as outras fontes que vão ter interesses diferentes no meio, naquele circuito, naquele miolo de pessoas, naquela secretaria, naquele batalhão da polícia, quem ali pode estar falando mentira para você. Eu checo com mais de 2 fontes, no mínimo, uma informação que me chega em off. Porque eu sempre parto do pressuposto, essa informação interessa a essa pessoa. Às vezes a fonte é extremamente confiável e, mesmo assim, eu tomo algum cuidado. Aqui na Câmara, tem um monte de fonte bacana. Assessor, político, que passam informações que já me renderam manchete de jornal, por exemplo. Mas podem ter certeza que eu chequei muitas vezes antes de ter certeza que aquilo estava certo. Porque eu parto do pressuposto que toda fonte tem algum interesse. Interesse político, interesse... E outra coisa, gente, jornalista é uma pessoa que tem opinião, uma pessoa que tem sentimentos. Ela coloca na cabeça dela, ela vai divulgar aquilo que é de interesse dela. O repórter de um jornal, no que eu trabalho, que é aquele negócio, você tem que ser isento, você tem que ser correto, tem um espaço específico de outro lado, você tem que ser um leão na hora de apurar, e na hora de escrever, você tem que manter a calma, ali, a tranquilidade de um gatinho, para escrever bonitinho, sem emoção, sem adjetivo. O texto jornalístico não pode ter adjetivo. Então, começa na relação com a fonte, que tem que ser checada o máximo de vezes possível. Eu sempre cobro dessa fonte, você tem algum documento que me comprove isso? Ou você me dá um caminho no diário oficial de que isso, de fato, é exatamente o que você está me falando? Isso acontece com todas as fontes. A gente tem fonte no governo do Estado, tem fonte na Prefeitura, tem fonte na Câmara, e a gente tem fonte que é leitor da gente. Todas essas fontes demandam uma checagem, demandam uma apuração à parte para saber se a fonte está passando realmente a informação 100% correta. É super perigoso e é super comum essa informação chegar errada ou pela metade. Uma informação pela metade, os meus editores vão ser os primeiros a perguntar, mas e isso, Giba? E essa parte da história? Então, se tiver uma brecha nessa matéria, das duas, ou ela vai cair, ou você vai assinar um Erramos no dia seguinte. Então, fonte, existem fontes de confiança? Existem, mas a gente sempre tem que chegar com mais de uma pessoa a veracidade daquilo que essa fonte passou. Tem uma aqui da Lúcia Garcia. Ela está um pouco advogando para o diabo, no caso nós, assessores. As assessorias às vezes blindam as informações com o intuito de evitar notícias negativas. Não seria uma forma de vingança, entre aspas, pelo fato de jornais noticiarem as boas? Nós cito o caso da polícia, quando a polícia comete crimes e é notícia, mas quando um PM é assassinado, não tem tanto destaque. Posso responder? O que vocês estão me olhando? Não tá, Mas como assim? Eu não ela não disse que a desculpa. assessoria blinda as informações com o intuito de evitar notícias negativas. E que seria, já que vocês noticiam as Então, boas... a gente Mas a noticia morte coisa de um boa quando PM é tem... bom? Não, acho que a pessoa está querendo dizer assim, que Não, a gente ao dá mais contrário, que destaque. ela disse que Acho no que eu caso, entendi, no caso da PM... Que a gente A dá mais gente dá mais destaque para o destaque PM que mata do que para o pro que PM que é morto morre. na porta de casa num ataque do PCC. É isso. Eu entendi a pergunta. Quem é a Lúcia? Lúcia, pode se identificar? Tudo bem, acho que... Depende. Não teve uma soldado da PM que foi baleada, acho que perto do Parque Vila Lobos,
que teve uma tentativa, um assalto, não sei se foi um assalto ou só tentativa, a um caixa eletrônico, ela estava passando, levou um tiro de fuzil, de raspão na cabeça, virou notícia, foi baleada. Eu acho que, acho que depende. O jornalismo, acho que não é direcionado assim, vamos noticiar o ruim porque é gostoso, é um tesão. Ou coisa boa, é muito bom, não, muito bom. Né? Vamos, aqui é só espreme sangue. Depende, depende da situação. Depende da pauta, depende do jornal, do perfil da emissora, do jornal. Assessoria blinda até certo ponto, chega uma hora que não consegue blindar, você tem jornalista que esbarra na blindagem da assessoria, porque a assessoria conseguiu fazer aquilo que ela pretendia fazer, tem jornalista que dá o famoso chapéu, pega no paralelo e consegue levantar aquilo que ele precisava levantar, sem depender de assessoria. Depende da situação. Eu acho que tem uma coisa, o assunto dos PMs é sempre o mais polêmico de todos, porque a gente vive numa sociedade... Antes de falar isso, eu quero colocar um ponto de vista aqui. A notícia é boa para quem? Ontem o Haddad anunciou a regulamentação do táxi preto ou do táxi de luxo, o que na verdade é totalmente contra o Uber. Então, quem estava feliz ontem eram os taxistas, porque na visão deles, e isso aconteceu, o Haddad sancionou o projeto aprovado aqui na Câmara que veta o táxi por aplicativo. Por outro lado, ele criou uma nova categoria de táxi, que não é o que o Uber quer. Então, quem estava feliz, a notícia foi boa para os taxistas, que ficaram aqui na porta da Câmara vários dias até que fosse aprovado, e foi ruim para o Uber, que é uma empresa, e para as pessoas que trabalham para o Uber, que estão aí trabalhando irregularmente na cidade hoje. Então, eu sempre costumo relativizar. Peraí, notícia boa para quem? Né? Eu acho que sempre a gente tem que analisar, vai ser boa para um e ruim para outro. Sobre a questão da polícia militar, isso é super comum, esse tipo de reclamação. Eu entendi a pergunta. A gente dá muito mais espaço aos PMs acusados da chacina ou PM assassino do que ao PM que estava lá trabalhando no bico dele, quietinho, e levou um tiro porque ele era um desafeto de um traficante. Eu não consigo enxergar uma verdade nisso, que a imprensa é contra a polícia militar. Esse, para mim, é o tom da pergunta. Se eu estiver errado, por favor, quem perguntou que me corrija. Eu, em 2007, trabalhava no Diário de São Paulo, quando fiz uma série de reportagens com um título, um título para a série, um selo para a série, que chamava-se Licença para Matar. Super duro, super pesado, a polícia militar virou a cara para mim, usando uma metáfora, aí, durante um bom tempo. Eu basicamente fiz um levantamento no fórum, na primeira vara do júri da Barra Funda, e de julgamentos de policiais militares durante 10 anos. Eu única e simplesmente constatei que a sociedade, de maneira geral, o júri popular, porque esses PMs vão a júri popular desde 96, a esmagadora maioria dos policiais militares que foram a júri, ou seja, eles foram a júri porque eles, teoricamente, mataram fora do estrito cumprimento do dever dele. Ele se excedeu, ele matou e não deveria ter matado. Essas pessoas são todas absolvidas. 1 em cada 10 policiais militares é absolvido, 9 em cada 10 são absolvidos, somente 1 é condenado. Então, a gente convive numa sociedade que tem sede de justiça, mas que muitas vezes confunde justiça com justiçamento. Puxa, mas o cara que o PM matou com 10 tiros na cara, ou com tiros nas costas, é um traficante, puxa vida, mereceu. Esse raciocínio, ele ainda existe, o que é uma pena. Agora, essa reportagem, embora a PM tenha... Eu cheguei a ouvir de um comandante da PM na época que, olha, essa série de reportagens que você fez, as pessoas estão atravessando a rua quando vem um policial militar. Não é verdade. A gente só mostrou uma situação que era como que as pessoas julgam os policiais militares. Essas pessoas somos nós. O júri popular é formado por eu, por você, por você. Por outro lado, eu fiz uma série de reportagens na Folha de São Paulo que mostrava a situação das famílias que ficaram sem seguro e sem nenhum respaldo depois de ataques do PCC, não os ataques de 2006, ataques mais recentes, em 2011, quando vários policiais militares foram mortos nas quebradas da cidade. A gente fez várias matérias, foram manchetes, inclusive, a Folha publicou manchetes disso, denunciando um eventual não direito ao seguro a essas famílias. Essas famílias denunciaram que ficaram ali, poxa, meu marido trabalhou para a PM tanto tempo, foi morto na porta de casa que nem um cachorro, e eu não tenho um respaldo disso. A gente apontou isso, a gente denunciou isso. Então, eu não consigo enxergar muito essa realidade. Puta, a imprensa é contra os policiais. Isso não é verdade. Recentemente aconteceu
um episódio que a TV Bandeirantes, inclusive, conseguiu filmar a cena toda. Gente. E foi absurdamente esclarecedor o cinegrafista, que era do Pânico na Band, inclusive, que conseguiu mostrar exatamente o que aconteceu na Praça da Sé, naquela cena tenebrosa, que foi aquele duplo assassinato ali, na verdade, um matou o outro, e a polícia matou o rapaz. O que se constatou ali? Ninguém ficou falando ali que a PM se excedeu, nem nada do tipo. A PM agiu da maneira que tinha que agir naquela situação. Eu acho que a cobertura foi muito correta e equilibrada, e não estou falando só da Folha, eu acho que dos jornais de maneira geral. Ninguém saiu acusando os policiais de matarem o rapaz que morreu, até minha esposa comentou que a maneira como ele morreu ali na escadaria parecia o filme O Pagador de Promessas, que ganhou o Festival de Cannes nos anos 50, 60, se estiver equivocado. Aquela cena chocou todo mundo e um cinegrafista esclareceu exatamente o que aconteceu. A informação que estava chegando antes de que a polícia matou 2 pessoas na escadaria da Praça da Sé não era verdadeira, porque foi assim que chegou no início a informação. Não, uma pessoa matou a outra e a polícia militar teve que matar aquela outra pessoa. Eu não consegui enxergar ali a imprensa falando, nossa, olha a polícia militar matando a pessoa com 10, 15 tiros. Não, a cobertura foi equilibrada, mostrou todos os lados, aquilo foi uma tragédia enorme, um cartão postal da cidade, e que foi filmada por várias pessoas. O rapaz da Band conseguiu fazer as imagens perfeitas ali. Então, eu acho que isso é um pouco relativo, achar que a imprensa pende para um lado e, para isso, é necessário uma autodefesa das assessorias, não é verdade. Porque os assessores também têm um papel de levar a verdade às pessoas. Claro, ela está defendendo um interesse, ela está defendendo a imagem de uma instituição, que ela é pública, ela pode ser uma empresa pública, mas ele tem que falar a verdade. Se ele mentir, uma hora essa mentira ela vem por terra. Acho que um bom exercício é fazer a pergunta contrária. Se o assessor estivesse no nosso lugar, ele faria o que a gente está fazendo? Deixa eu puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Mesmo porque aqui. muitos assessores foram repórteres também. Então. Sim. Eu queria saber se vocês usam os veículos oficiais dos órgãos públicos como fonte de informação e até que ponto a gente sabe que as redações estão cada vez menores, enxutas. Vocês conseguem procurar algumas coisas, porque tem muita coisa que já está disponível na internet. Eu uso muito. Não, eu estou falando em geral. Dá tempo de procurar antes? Até que ponto vocês conseguem encontrar o que vocês procuram nos veículos oficiais? Eu acho que sim. A Câmara, por exemplo, a gente não tem dificuldade, por exemplo, recentemente estava com dificuldade para acessar o projeto, até informei a Glorinha, algum problema no sistema que foi sanado. A gente consegue acessar todos os projetos, a gente não tem dificuldade quanto a isso. Foi pontual, né? Foi pontual. E eu acho que sim, eu uso muito. Eu acesso todos os projetos ali e, às vezes, o site da Câmara salva a minha vida quando, de repente, não estou sabendo que um projeto importante foi aprovado. Eu acesso não só a sequência de notícias da Câmara, como eu vivo acessando todos os projetos ali. Eu acho que o site da Câmara, o site da Prefeitura, o Diário Oficial, essas são fundamentais na vida do repórter, né? Isso não é de hoje, né? Eu acho que a questão é uma questão de atualizar. A Câmara faz ali, às vezes a gente não pode estar aqui na Câmara, a gente consegue entrar no auditórios online e cobrir a sessão da redação. Por um motivo ou outro você não pode estar aqui, mas você tem condições de ali, está nítido, está público. Quanto a isso, eu acho que não há reclamação. O que tentam esconder, a gente, não estou falando da Câmara especificamente, a gente vai desconfiar e vai tentar descobrir o que é verdade. Particularmente, eu acho que a Câmara tem bastante transparência mesmo nos dados. Eu não tenho dificuldade. Estão mesmo porque hoje, com esse negócio de transparência, a gente consegue acessar o salário de cada um. Entende? Porque eu acho correto que seja fiscalizado o salário. A gente precisa saber se tem gente ganhando salário acima do governador, o que é contra a lei. E isso acontece. E acessando os sites você descobre essas coisas. Isso é uma realidade. A Emily pergunta aqui, Tati, voltando ainda um pouco a história dos ouvintes, se 2 ouvintes dizem as coisas diferentes, porque você falou foi 1 da chuva e 4 que não estava chovendo. Se é um contra e 1 a favor, como resolve isso? Réplica, tréplica. Pô, cara, Não, pergunta específica. Foi Depende do que a gente está lidando, né? A gente está falando. Uma coisa é a gente falar de congestionamento na marginal do Rio Tietê, outra coisa é a gente falar que caiu um avião. A Emily é aquela menina de azul ali, ó. Oi? A Emily é aquela eu estou menina de olhando azul, para ela, eu estou olhando para a pessoa certa, né? Que bom. Uma coisa é a gente falar de congestionamento na marginal do Rio Tietê, outra coisa é a gente falar que caiu um avião, né? São coisas que é a mesma coisa do estuprador, né? São coisas diferentes. Mas
Tá bom, vamos então comparar coisas mais ou menos parecidas. Uma coisa é um congestionamento na marginal do Rio Tietê, outra coisa é um acidente com 4 carros e 3 mortos. Espera, ó, a gente está falando de 3 vidas. Então a gente vai esperar a CT confirmar. Às vezes leva uns dias, mas eles confirmam. Bom, eu acho que não temos mais perguntas. Eu preciso depois chamar o Cristi para... O Cristi vai encerrar e a Tatiana, diretora executiva. Qual a sua questão censurada? Ah, não, essa questão não é pertinente ao tema de comunicação pública. Não, eu entendo, mas o Gabriel não está... A gente já conversou previamente sobre esse tema. Peço desculpas, está bem? Se quiser conversar com ele em particular, pois bem. Eu entendo. Não, mas deixa eu perguntar. Então, pois bem, aceitando a sua reclamação, ela quer saber o seguinte, o posicionamento dos âncoras na Globo News, dos âncoras dos comentaristas. Eu pensei, isso não é, tem que ser parcial ou não. Eu falei, isso não é pertinente ao tema aqui. Eu estou aqui mediando debate, eu tenho esse direito também de selecionar as perguntas. Agradeço a compreensão. Obrigado. Não é censura, é mediação. Não, mas depois a gente conversa lá, não tem problema nenhum. O Gabriel é um repórter, só veio contar do cotidiano de repórter, não comentar a linha editorial da empresa a qual ele trabalha. Isso é uma questão muito tênue para os repórteres. Pois bem. Terminando aqui, eu queria agradecer mais uma vez ao Cristi, diretor-presidente da Escola do Parlamento, pela oportunidade da gente realizar esse seminário aqui, esses 2 dias de debate, ao Everaldo, assessor de nosso coordenador lá na presidência, também que nos deu total liberdade para trabalhar, eu e a Camila, que ajudamos aqui pela Assessoria organizando, junto a Tatiana, diretora executiva, o Sandor, cadê a Isabel? A Isabel também, quem mais trabalhou conosco? A Lívia, do outro lado ali, a Thaís, que está com ela aí também nas redes sociais. Agradecer em especial que o Sandro pediu o Fernando Ferrari, que idealizou a identidade visual. Obrigado mesmo, foi muito bacana. Vamos ver quem mais. Todo mundo que acompanha a gente pela internet, que veio aqui nos prestigiar. O Wagner já não está aqui, nem o Antônio Assis também, o Wagner está aqui, deu um super apoio. O Antônio Assis também. Vou nominar cada... A minha mãe, que está acompanhando. As mães de Beijo, todos mãe. acompanharam. Ao Antônio Assis, o Eduardo Beijo, mãe. Ribeiro, o Evandro Spinelli, da FSB, a Débora Pinheiro, que veio de Brasília, a Rosângela do TJ, o Everaldo, mais uma vez, que Cadê o participou do Spinelli? debate, a Fernanda Campagnucci, da Controladoria, o Flávio do Portal, a Eunice Prudente, da Ouvidoria, a Bia Abramo, da Prefeitura, o Marco Giovanella, de Curitiba, o Igor Faria, do Conselho Superior do Tribunal de Justiça do Trabalho, o Ricardo Icassati Hermano, que está aqui acompanhando todas as nossas palestras, Sandro, mais uma vez, seu palestrante, o Wagner e essa turma muito bacana que veio aqui, a Tatiana Vasconcelos, o Jujuba Bergamin e o Gabriel Prado. Obrigado. Agora o Cristi e a Tatiana vão... A Tatiana tem alguns comunicados também, né? Muito obrigado. Gente, bom, comunicado bem rápido da Escola do Parlamento, para que vocês fiquem atentos aos próximos cursos, né? Entrem no site da Câmara.sp.gov.br, Escola do Parlamento, acompanhem por lá, acompanhem nosso Facebook, nosso Twitter. Os próximos cursos são Seminário São Paulo Todos os Imigrantes, curso de atualização em Direito Processual Civil, Seminário Conselho de Representantes dos Conselhos das Escolas, Cresce, um seminário curso sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, e nós teremos também o encontro da Associação Brasileira de Escolas Legislativos e Contas, nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Acompanhem no site. Acho que o Cristi vai querer dar uma palavrinha aqui final, para fechar. E é isso. Muito obrigada a todos. Acho que a Tati esqueceu só do curso que tem semana que vem também, a respeito da política nacional do plano de leitura, que a gente vai fazer um debate na quinta-feira à noite, lá no TCM. É uma parceria que a gente está fazendo com a escola do TCM. Então,
a gente tem tentado fazer esses vários debates de políticas públicas nacionais que estão sendo trazidas para o plano municipal. Então, a gente teve, vários aqui acompanharam, política pública de cultura, política pública de população em situação de rua, e agora essa política pública nacional de leitura e do livro, que a gente vai ter o início na quinta-feira que vem também, na Escola do TCM. Bom, eu só tenho a agradecer os colegas todos que estiveram presentes nesses 2 longos dias aqui de debates intensos aqui na Câmara. Acho que na abertura eu coloquei um pouco isso, né? Acho que a simbiose perfeita que nós temos conseguido manter entre as várias estruturas aqui da Câmara tem sido quase que inédita. Acho que essa parceria entre vários setores que costumavam fazer várias atividades bacanas, mas isoladas, acho que agora a gente está conseguindo fazer várias atividades bacanas todos juntos. Isso, quem ganha é a casa. Mas mais do que isso, né? Quando a gente faz o debate, né, de comunicação, por que estamos juntos e a escola está junto? Porque um debate sobre comunicação pública, como a gente colocou no mote inicial desse evento, na abertura, dentro do processo de democracia representativa, esse é o maior mecanismo de comunicação do cidadão com o legislativo e do legislativo com o cidadão. Então, o aperfeiçoamento, né, das instituições representativas e o aperfeiçoamento do accountability que as instituições devem dar ao cidadão e o aperfeiçoamento da pressão que o cidadão deve exercer sobre as instituições passa necessariamente pela comunicação pública. Então, eu agradeço enormemente a presença de todos vocês e espero que possamos contar com presença em outros eventos da escola e da Câmara. Muito obrigado.